dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Que Deus abençoe nosso dia, nossa semana. Mais um domingo, 26 de abril. Vamos agradecer sempre a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela grandeza dEle, pela misericórdia, pelo amor. E eu estou feliz com o Senhor, mais uma noite, essa noite dormi bem, tranquilo. Acordei às 3 horas preocupado com uma pessoa lá na cidade de Salvador. Ela vai passar por uma cirurgia, ela não falou qual que cirurgia, que faz cirurgia. Ela está ansiosa, vai ser terça-feira. E ela não consegue, não está conseguindo dormir. Então temos que orar por ela, para que Deus venha liberar a alma dela, dar um bom descanso. Porque ela vem tirar essas coisas da cabeça, né? Cirurgia, eu tenho medo de cirurgia, eu não vou mentir para vocês, né? É uma coisa simples. Minha mãe fez a cirurgia com 87 anos, e ainda viveu muito. Saúde, saudável. E aí eu não posso falar que eu não me dei bem com cirurgia, né? Por causa da cirurgia que eu vim para cadeira de roda. Não sei se foi erro médico, alguns médicos falam que foi, mas eu não posso falar que eu não entendo, né? Mas a cirurgia é muito bom para reparar alguma coisa no organismo da gente. Uma coisa sai de lugar, mas é bom. Não posso falar nada assim para. Eu tenho que tranquilizar as pessoas que vão fazer cirurgia. Primeiramente, nós temos que colocar na mão de Deus. Que o nosso médico cirurgião é Deus. Ele permite a ferida e ele cura. Ele levanta, ele abate, mas também levanta. Então é disso que nós temos que confiar. Como ela, o caso dela estava só por uma cirurgia na terça-feira. Ela tem que pôr a mão no seu esperar, dormir, tranquilizar. Se a gente ficar ansioso, pode prejudicar, né? Vamos começar. Então não esqueça. Vou orar. Pode pela Nilma Aragão, para Deus tirar, tranquilizar ela. Não esqueça. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Obrigado pela noite de repouso, pelo alimento, por cada dia que amanhece, por cada noite, Pai. Que o Senhor nos dá para repousar, Pai. Obrigado, Senhor, por ser o seu Deus Santo, não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento que eu fiz para fazer desagradou o Senhor, perdoa-me para ser falho, ser pecador. Estou aqui confiado no merecimento que eu não mereço, mas confiado na tua misericórdia, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, fala conosco, Pai. No livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 6 e 7, também no livro 1 Samuel, no capítulo 20. Seja para exaltação, para consulta, edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que o teu Espírito tem a falar, não que nós queremos ouvir. Amém. Irmão, o livro do profeta Ageu, no capítulo 2, fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer o céu e terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui quando diz, é quando vier o dia do Senhor, o dia de
dia do Senhor vai chegar, dia de treva e não escuro, dia de treva e não de luz. Dia de choro, de pranto e não de alegria. Alegria para muitos e tristeza para outros. Alegria para aqueles que estão preparados, tristeza para aqueles que não estão preparados. Porque vai vir esse dia do Senhor, vai haver tremor de terra, vai haver comoção, vai haver o mar vai embravecer. E essa vai ser a justiça do Senhor, o grande dia do Senhor. E ele parar, tremer as nações, os homens soberbos, os homens sanguinários, os homens mentirosos, os homens que não estão preparados vão tremer, porque o dia do Senhor está chegando para todas as nações. E ele vai encher a casa dele, vai encher essa terra da glória dele. Assim diz o Senhor. Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6 e 7. Vamos agora para o livro de 1 Samuel, capítulo 20. Jonatas protege Davi, do versículo 1 ao 10. Jonatas, ele está protegendo Davi do seu pai. Jonatas, ele já sentia no coração dele. Ele sabia tudo que o profeta falou para Saul. Que tinha preparado um segundo coração dele, segundo o coração de Deus, para reinar sobre Israel. E Jonatas, pela sabedoria, pela inteligência de Davi, ele sabia que aquele rei, que esse rei seria Davi. Sempre quando o inimigo procura estar te perseguindo, Deus prepara um. Talvez não é da tua casa, porque os próprios irmãos de Davi se levantaram contra ele. Mas ele prepara uma pessoa para trazer na casa do teu inimigo, para te proteger. No teu trabalho, talvez tem uma pessoa que persegue, talvez ali da família, do teu patrão. Talvez ali tem um para te proteger, na escola, na igreja, na tua família. Deus sempre prepara um para te ajudar. Porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós aqui. Então, para Davi, Deus preparou Jonatas, filho de Saul, o homem de confiança de Saul, um dos homens, né? Então, Deus preparou um da própria casa de Saul, do inimigo de Davi, para proteger, para ajudar ele. Não fique aí estresse com as coisas que acontecem, com as perseguições, com as calúnias que você sofre nesse mundo, porque Deus está preparando uma pessoa para te proteger. E a maior proteção que você tem é os anjos do Senhor, porque Deus deu ordem aos seus anjos, Salmo 91, a teu respeito, para que nada vai fazer tropeçar nem te derrubar, porque essa ordem veio do Senhor. Então, Deus prepara os anjos, mas aqui na terra, ele tem uma pessoa preparada para estar ao teu lado, para te ajudar. Se não for da tua família, prepara um de fora. Deus conhece corações. Então, às vezes você pensa que não vai conseguir chegar, não vai conseguir ir avante, porque a perseguição é muito. Mas Deus tem uma pessoa preparada para você. Confia, porque deu ordem a teu respeito, para te proteger. E Ele está na tua proteção. Ele está na tua guarda. Então fugiu Davi de Naiot, em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele disse: tal não precisa, não morrerá. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me informar.
porque pois meu pai me encobriria esse negócio, não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe muito bem que achei graça nos teus olhos. Por isso disse: Não saiba isso, Jonas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, apenas um passo entre mim e a morte. Disse Jonas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonas: Eis que amanhã é a lua nova que costuma sentar com o rei para comer. Porém, deixa-me ir e esconder-me no campo até a tarde, do terceiro dia. E se teu pai notar a minha ausência, dirá: Davi me pediu muito que o deixasse ir, correndo a Belém na cidade, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual, por sua linhagem. Se disser, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito indignar, sabe que está inteiramente determinado o mal. Usa, pois, misericórdia com teu servo, porque o fizesse entrar contigo em aliança com o Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonas: Longe de ti tal coisa. Porém, se a tua alma, se alguma forma soubesse que este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não revelaria eu? Disse Davi a Jonas: Quem me fará saber se acaso teu pai te responder asperamente? Aqui, Davi, sendo um homem guerreiro, protegido por Deus, mas ele tinha medo. Nosso espírito, ele não teve. Ele não teve medo do gigante, que era muito maior que ele, né? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Aquele inimigo não era nada diante do Deus. Mas quando a gente é perseguido, como o caso de Davi, né? Ele teve medo. Ele sabia que Deus estava protegendo. Ele orava a Deus, pedia proteção, guarda. Mas ele sabia que o inimigo, pela sua astuta, podia fazer alguma manobra, ou ele deixar alguma brecha, certo? Ele deixar alguma brecha que o inimigo achasse para poder destruí-lo. Então ele pediu proteção ao homem também. Sabia que Deus estava protegendo ele, mas ele pediu ao homem a proteção, a ajuda. E ele foi na casa do seu inimigo, na casa de Saul, pediu ajuda. Pediu ajuda e examinasse, que olhasse bem para ver se estava, se protegesse ele, ajudasse ele. E assim, Jonatas defendeu, o ajudou. Muitas vezes, a gente, por pensar que a casa do nosso inimigo só tem inimigo, talvez tenha uma pessoa ali que Deus preparou para te ajudar aquela pessoa. Mas você tem que saber, ter discernimento, conhecer as manobras das pessoas, o coração da pessoa, por palavras, das palavras dele. Você vai saber. Deus vai dar discernimento. Davi teve discernimento de Saul, de Jonatas, que ele estava do lado dele, porque ele sabia que Jonatas, que ele não fez nada de errado. E conheceu a fidelidade do coração de Jonatas, que é diferente do pai Saul. No versículo 11 a seguir, até o grande, esse versículo nós não vamos ler todo, é claro, mas para que você leia na portada, do 11 até o 43, a aliança de Davi com Jonas. Então, Davi e Jonas fez uma aliança, falou que ele ia tirar uma flecha, ele ficar escondido, e que ele ia tirar uma flecha, ia falar com o pai, e depois ele viria e
dá um sinal a Davi. E ele marcou o lugar que Davi ia ficar. Fica em determinado lugar, eu vou atirar a flecha. Se for para você ir embora, eu falo pro rapaz, o moço vai buscar a flecha. A flecha está para cá. Se for para você ir embora, eu falo, a flecha está para que corre. Busca que eu tenho pressa. Com um sinal. E Davi confiou naquele sinal de Jonas. Ele sabia da fidelidade de Jonas com ele. Mas a Bíblia fala que desde quando Davi veio para Saul, que Jonas se apegou a Davi. Mas agora ele se apegou mais que ele sabia. Ele tinha certeza que Davi ia ser rei. E ele queria proteção à família dele. A própria casa do pai dele queria proteção. Então ele faz aliança com Davi. Ele fez a aliança certa. Davi fez a aliança certa. Ele teve proteção, ajuda do filho do inimigo dele. Então nessa aliança, ele vai, é tempo de santificar, tempo de lua nova, lua cheia, não lembro. Tempo onde ele ia comemorar. E ali se reunia toda a tribo, soldados, unidos. Todos tinham que estar santificados. Vamos ler aqui. Então disse Jonas a Davi, e saia, e saiamos ao campo. E saímos ao campo, e disse Jonas a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunha sobre. Sondarei a meu pai amanhã, a estas horas ou depois de amanhã. Se houver coisa favorável a Davi, então eu te mandarei dizer. E se o Senhor faça com ir assim com Jonas, outro tanto que se aprouver a meu pai fazer-te mal, também eu farei saber, te deixarei partir, irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver porventura, não usará comigo beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco portará a minha casa a beneficência eternamente. Nem ainda quando o Senhor deserrar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim Jonas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requer da mão dos inimigos de Davi. E Jonas fez jurar Davi de novo, porque amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonas: amanhã é lua nova, e te acharão no lugar, pois o teu assento achará vazio. Ausentando-se, os 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te esconde, no dia do negócio, que fica junto a pé de Ezel. E eu tirarei 3 flechas para aquele lado, como se tirasse ao alto. Aqui, já falei da aliança que é importante ler um pouco para vocês entenderem. Jonas fez com Davi. A flecha, ela caiu, o moço não estava, então o sinal foi determinado. Ele falou para o moço: vai, depressa, não está para lá de ti, um sinal para que Davi fugia. Porque o pai, Saul, estava determinado a matar Davi. E a aliança foi que Davi fez com ele. Quando Davi fosse rei, ele usasse misericórdia com a casa de Jonas. Essa aliança serviu para Mefibosete, que era filho aleijado de Jonas. Durante a guerra sofreu um acidente e ficou aleijado, era menino de 5 anos. A ama dele foi fugir, aí serviu a aliança. Essa aliança serviu para Mefibosete. Então Deus tem seu jeito de trabalhar. Ele trabalha
no profundo escondido naquilo que a gente pensa, que Deus não está vendo, Ele está olhando. Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Esse é o Deus que eu sirvo, que é o Deus que eu servo. É o Deus que nos ajuda. Então, irmão, cuidado com quem se faz aliança. Não vai fazer aliança. Olha que Deus tirou o filho de Saul para fazer aliança com Davi. Mas essa aliança, Jonatas morreu, todo descendente de Saul morreu. Mas ficou Mefibosete. E o outro foi de Jonatas, de Saul que reinou. Então, meu irmão, cuidado. Não tenha todo mundo por teu inimigo que está no seu trabalho, onde você só vê perseguição. Eu passei um tempo que eu vi só isso. No meu trabalho, nesses últimos anos que eu trabalhei, eu só vi inimigo. Só tinha um, mas ele é tão fraquinho, mas ele esteve do meu lado. Até depois que eu aposentei, muito tempo ele vinha aqui em casa. Né? Agora ele mudou de cidade, ele não vem mais. Ali foi um amigo que eu encontrei. Uma pessoa que me ajudou, me dando, entender quem estava me perseguindo, quem eu sabia que era comigo, quem não era. Até o próprio tio dele, que era o nosso líder. Ele falava, cuidado com meu tio. Esse foi um verdadeiro amigo. E esse amigo que eu achei, que Deus preparou, ele estava na casa do meu inimigo. Ele é sobrinho do meu líder de trabalho. Então, cuidado, meu irmão. Quando você não tem entendimento, peça a Deus que Ele te dá. Peça a proteção. Ele a Deus, ó Deus, não é teu respeito. Mas Ele preparou aqui na terra para te ajudar. Essa é a mensagem do livro de Isaías, capítulo 2, versículo 3 e 7. E do livro de 1 Samuel, capítulo 21, 20. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma semana que inicia. Obrigado pelo dia que amanheceu, pela tua presença, pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu socorro, Pai. Aqui está minha vida, minha família, meu ministério. Está também, Pai, essa família abençoada que me deu nas redes sociais. Teu filho, tua filha, sabe as lutas, as dificuldades que nós temos passado. Conhece, Pai, a nossa fraqueza. Eu peço, Senhor, que nos perdoe, Pai. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. E o Senhor é o Deus que supra nessas necessidades. É o Deus que abre portas, é o Deus que cura as feridas. É o Deus que restaura lá, que guerreia a nossa guerra. O Senhor não tem negócio de guerra. O Senhor é nosso advogado. Eu coloco a vida de cada um de nós nas tuas mãos. Peço ao Senhor que nos dê força, poder, entendimento, sabedoria. E que nos proteja para agora do Santo Nome. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Ele voltará. Eu te amo, fica na paz com Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Uma semana abençoada. Que Deus Todo-Poderoso te livra e te guarde de todo mal.